Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Jardim Ancestral. Todo mundo, ao menos uma vez, já escutou aquele ditado: os olhos são a janela da alma. E é justamente sobre isso que vai ser o vídeo de hoje, sobre nossos olhos, sobre o olhar e qual o significado espiritual que ele tem. Eu tive 2 sonhos que falavam sobre olhar, sobre olhos. E além disso, também tive uma outra experiência que eu vou contar pra vocês, então fiquem até o final. E isso me motivou a trazer esse vídeo pra cá. Ou seja, eu vou estar explicando pra vocês várias coisas estranhas que aconteceram comigo e a gente vai estar investigando os fatos. No primeiro sonho que eu tive, eu estava em casa preparando uma sobremesa quando a luz terminou. E nisso eu fui lá no outro quarto avisar o meu namorado. Quando eu cheguei lá, ele estava trabalhando no computador, então eu preferi não incomodar ele. E achei estranho, sim, né? Ter terminado a luz e ele tá no computador, bem estranho. Mas ok, aí eu fui no outro quarto. Quando eu cheguei no outro quarto, eu levei um susto, porque tinha 2 crianças jogando videogame. E eu achei muito estranho, porque não eram crianças que eu conhecia. E além disso, né, dentro do apartamento, assim, do nada. Eu cheguei mais perto e perguntei sobre elas, o nome delas, aonde os pais delas estavam e também se elas estavam com fome. E nisso elas me confirmaram que elas estavam com fome, então eu falei já volto e fui lá na cozinha ver se eu conseguia fazer algo. Nisso que eu voltei na cozinha, eu pensei, não, eu vou esperar um pouquinho, talvez a luz volte logo, então vou esperar no sofá. Nisso que eu tava esperando no sofá, apareceu uma pessoa. Então, do nada, na minha frente surgiu um homem. Ele era moreno, com o cabelo enrolado. E eu achei muito estranho. Do nada, o homem surgiu. Então, eu levei um susto. Eu acho que ele percebeu que eu tinha levado um susto. Eu pedi... Ele tentou falar alguma coisa e daí eu falei, quem é tu? E daí ele viu que eu tava muito assustada, né? Então, nisso, a energia dele não ficou estável naquele formato, né? Ele não conseguiu deixar a energia naquele formato de pessoa. Então, meio que aquilo foi diminuindo. Ele reduziu para uma energia que saiu desenfreada, batendo em tudo que era móvel. Bateu no armário da TV, no sofá, foi batendo na cozinha. Foi estralando tudo, os móveis. Eu acredito que ele leu algo referente ao meu campo, porque depois que eu vi o formato de verme dele, ele tentou se converter em algo mais fofo, digamos assim. O corpo de um gato, aproximadamente o mesmo tamanho, assim. Porém, o rosto não era de gato, era um rosto humano. Era um rosto branco, os cabelos eram brancos e, além disso, eu não conseguia enxergar os olhos dele. Então, ele estava com os olhos fechados e o sorriso extremamente sinistro, né? Então, ele estava com o olho fechado assim e ele dava um sorriso muito sinistro, tipo... Enquanto ele estava no meu colo, eu recebi uma intuição muito forte para mim abrir os olhos dele. E eu fui lá e abri de fato. Então, logo que eu abri, eu vi um olho branco com aspecto de cegueira. Além disso, ele era vermelho, então foi algo assim que me chocou, né? Porque aquele bicho não era nada normal, assim, não era nada comum. Porém, ele estava querendo se passar por algo bom, né? Como ele estava com aquela aparência, no primeiro momento, eu não quis expulsar, né? Eu tinha a intuição que aquilo não era uma coisa boa, a aparência também não era boa, porém, também tinha um jeito muito fofinho naquilo, né? Tinha algo assim que era pra enganar de fato, né? Então, ele já se parecia um pouco com um gato justamente para criar um tipo de afeto, né, e roubar energia. Aí eu pensei assim, não, eu não sei se isso é uma coisa boa ou não, né? Eu já estava acostumada sempre com os espíritos ruins já se mostrando de cara, e aquilo foi a primeira vez assim que o espírito tentou passar por algo bom. Então eu coloquei as 2 mãos assim em cima, eu pedi internamente assim para os meus guias virem, né? Então eu pedi para os meus guias se fazerem presente naquele momento, estendi as 2 mãos e comecei a orar. E falei assim, se isso for uma coisa boa, que fique,
mas se for uma coisa ruim, que saia agora mesmo. Quando eu fiz isso, a gente passou por um outro lugar. E nesse outro lugar tinha uma casa, enfim, a gente estava na frente do pátio. E aquele bichinho fofinho tinha virado um dragão, um monstro. E nisso, os meus guias, geralmente eles aparecem na forma de pessoas que eu gosto, né? Então eles apareceram na forma do meu padrasto e da minha mãe e estavam ali lutando contra aquele monstro. Então estavam com lança ali, estavam destruindo aquele negócio. Eu também vi uma cobra rastejando no chão e fui lá e peguei. Recebi uma intuição para pegar. Eu peguei ela, levantei para cima e era uma daquelas najas. E nisso, eu logo separei a cabeça do corpo, né? Ela tava ali com as presas dela, né? Tava mostrando a verdadeira maldade por si. No momento que a luta terminou, eu vi que o guia masculino tava pegando as partes da cobra, do bicho, e colocando num saco. E nisso, eu fui atrás da guia feminina e eu queria conversar com ela, porque eu tava passando por um momento espiritual que eu tava com muitas dúvidas, né? Eu queria estar conversando com eles. Porém, ela ficou assim um pouco impaciente. No começo eu não entendi, né? Porque ela tava com tanta pressa. E depois que eu fui entender que poderia ser que eu tava atrapalhando um processo ali de limpeza, ou até mesmo um processo de encaminhar esse espírito para um outro lugar. No momento que eu acordei, eu percebi que aquilo não era um sonho comum, e que aquilo sim, de fato, era uma experiência espiritual. Então, guardem esse primeiro sonho que eu vou contar o segundo. No segundo sonho, eu estava em outro país e eu estava em uma casa. Eu não sei se eu ia morar ou se eu ia alugar. Porém, eu estava muito feliz porque minha família estava junto comigo. E aí eu falei pra minha mãe pra gente dar uma volta ali, né? Pela região, olhar onde tinha mercado, olhar como era. E aí a gente foi caminhando, enfim. E nisso ela foi fazendo amizade, né? Minha mãe é muito assim. Então ela já achou ali uma outra mulher pra ela conversar e ficaram conversando. E enquanto ela conversava, eu olhei e tava vindo duas pessoas muito suspeitas. E eu logo pensei, nossa, eles estão vindo me assaltar, vão roubar meu celular. Aí eu escondi o celular e fui indo, né? Pensei, não, eu vou ir na frente, né? Vou indo. E aí um dos caras ficou lá e o outro foi me perseguindo, veio atrás de mim. E nisso que ele veio atrás de mim, eu comecei a andar mais rápido, pensei, isso não tá normal. E aí tinha um caminho muito estreito e era mato dos dois lados, né? Então eu tava voltando pela rua e aí quando terminou assim o final da rua era um caminho mato e era um caminho muito estreito. E eu pensei, meu, eu não vou ir por baixo, né? Não sei o que esse cara quer fazer, talvez até algo pior. Vou ir por cima, tinha uns cipós, né? Bem coisa assim estranha, né? Pensamento estranho. Então nisso eu tava indo então pelas cordas, pelos cipós, e aí teve um momento do caminho aonde apareceu assim uma teia de aranha. E aí eu não gosto muito de teia de aranha, né? Então eu fiquei um pouco assustada. E aí nisso eu caí pro caminho. Então eu já tava meio que no final do caminho assim indo. Quando eu cheguei na casa, eu não estava sozinha. Ele estava lá comigo. Aquela presença, aquele homem. E ele meio que se convidou pra entrar. E eu pensei, não, agora que ele tá aqui, né? Enfim, e tem gente em casa. Quando esse homem entrou comigo, o meu namorado falou, Thali, tu não vai me apresentar? E aí eu disse, esse aqui é o fulano, né? Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão, só que o cara não estava interessado nele. Então eu saí pra fora, né? Eu pensei, não, vou deixar os dois conversando, vou lá fora. Fui lá fora, na frente, e ele me seguiu. Então esse cara acabou me seguindo de novo. E eu tava olhando as flores, né? Falei, nossa, olha aqui, como essas flores são bonitas. E nisso soltou um pólen. E eu não sei, assim, meio que era um pólen que me dava uma coceira, um formigamento muito esquisito. E eu falei, nossa, eu acho que isso aqui tem veneno. E ele falou, elas são venenosas mesmo. E esse cara, ele tinha um ar, assim, muito estranho. Eu não sei explicar pra vocês. Ele falava de um jeito extremamente calmo e um jeito extremamente calculado. Aí nisso, eu recebi uma intuição pra tirar uma foto dele.
Aí peguei o celular e ele, enfim, concordou, né? A hora que eu fui olhar a foto, os olhos dele eram pretos. Pretos, totalmente pretos, parecia aquelas lentes esclera. Na minha percepção, aquele olho branco com vermelho, né, que de fato era uma cegueira, significa algo relacionado ao ódio, à raiva, a sentimentos negativos, à inveja. Então seria algo de baixo padrão vibratório, enquanto a escuridão total significa a ausência de luz, a escuridão, as trevas como um todo. Bom, agora eu vou estar falando sobre um outro ponto de vista, sobre o olhar, os olhos, e esse é positivo, eu garanto para vocês. Eu passei por um processo de limpeza espiritual, eu passei por um processo de despertar, então foi um processo onde a minha forma antiga de pensar morreu e eu comecei a ter diversos sonhos com significados, assim, geralmente com caminho, às vezes uma intuição me falava algo. Então, todos esses insights sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre os sonhos, parece que foram ampliados, né? Então, tudo isso, assim, a comunicação com os meus guias espirituais, foram coisas que foram me passadas durante esse processo. Nesse processo do despertar, eu reparei que os meus olhos ficavam em um formato diferente. Então, diversas vezes que eu estava tirando foto, gravando vídeo, os meus olhos eles ficavam igual de um felino. As minhas pupilas, elas afinavam. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês, eu fiz uma montagem. Quando eu percebi, né, esse processo temporário que às vezes acontecia, eu fiquei me perguntando o porquê disso. Os meus amigos me falaram que poderia ser iluminação, a luz, a sombra, mas eu acredito que foi algo espiritual, até porque eu não sei se vocês sabem, mas os gatos, eles eram considerados sagrados no Egito Antigo, justamente por eles terem um papel de guardião, de poder ver entre os véus, né? Ver entre o mundo terrestre e também entre o mundo espiritual. Então, eles conseguem ter uma percepção, uma intuição muito maior. Eu acredito que justamente por isso que o meu olho se modificava, por eu estar em momentos de maior conexão com o mundo espiritual, então com uma sabedoria ancestral, né, com os meus guias. Então era um momento que eu estava assim muito em paz, que eu estava buscando muito conhecimento. E isso logo se refletia em mim, né, na minha aura, se refletia também nos meus olhos, né? Em tudo se reflete quando a gente está bem consigo mesmo. Depois de uns meses, eu também vi esse tipo de olhar em duas atrizes e também de um homem, que é o Marcelo Cotrim. Eu vou deixar o nome dele aqui certinho. Os vídeos deles são muito legais. Quando a gente olha para alguém, o nosso olhar transmite tudo que a gente está sentindo, por mais que às vezes a gente tenta esconder, ou às vezes a gente não consegue falar com palavras o que a gente está sentindo. Então os olhos têm um papel de mostrar a verdade, né? Se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está apaixonado, já tem aquele brilho no olhar, ou até mesmo se a gente sente desejo, né? Enfim, ódio. Tudo isso é mostrado só com o olhar, né? A gente consegue perceber isso, por mais que às vezes as pessoas tentem mentir, manipular. Se a gente conseguir olhar, a gente vai perceber tudo que o comportamento não diz. Eu pesquisei bastante antes de fazer esse vídeo, porque eu queria saber se outras pessoas também tinham passado por esse tipo de experiência. Porém, eu não encontrei nada falando sobre esse olhar, né, de gato, a pupila com esse formato. E tudo que eu encontrei foi referente a uma doença, porém, nada no sentido espiritual disso. Eu vi que, sim, algumas pessoas, como mentores espirituais, pessoas que trabalham, né, com espiritualidade ou médiums podem ter esse tipo de experiência de mudança no olho, né? Mudança na pupila, enfim, no olhar. Porém, eu não achei nada específico sobre esse olhar felino. Então, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, eu acho que é um tema muito interessante. E tudo que eu falei aqui para vocês, o que vocês acharam de tudo isso? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha experiência, né, dos relatos que eu contei para vocês.
E bom, se vocês já passaram por algo parecido, deixa aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários. Então era isso, se cuidem, até a próxima, bye bye!